tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você 3 maneiras de como fazer a barra de lenço. Esse assunto eu já tenho no blog, mas eu resolvi transformar ele em forma de vídeo também. E essas 3 maneiras que eu vou ensinar vocês, a gente vai estar fazendo de forma manual. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é bem legal. Então é isso e vamos lá! Bom, então antes de eu estar ensinando vocês a como fazer a barra de lenço, eu vou estar falando algumas coisinhas bem importantes que eu tenho certeza que vai estar ajudando vocês aí na hora de estar fazendo essa barra. Então, gente, é o seguinte, esse tipo de barra a gente não vai estar fazendo em qualquer tecido e também em qualquer tipo de roupa, tá? Esse tipo de barra a gente vai estar fazendo em tecidos mais delicados, tecidos finos e também em roupas, né, que são mais delicadas. Então a barra de lenço ela vai ter uma largura bem menorzinha, ela vai ser menor, que também vai estar dando esse ar aí mais delicado à nossa peça. Então aqui na mesa eu tenho um retalho, tá, de um tecido que é um musseline, vocês podem ver que ele é transparente. Se eu pegar aqui no meio, ó, vocês podem ver que o caimento dele, ó, é bem leve. Então se eu for fazer uma barra num tecido como esse, a gente vai estar fazendo a barra de lenço, tá? Se eu pegar um jeans, um tecido mais grosso, eu não vou estar fazendo esse tipo de barra, tá? É um outro tipo, certo? Outra coisinha que eu quero falar pra vocês, quando vocês forem lá na máquina costurar, deixa a tensão da linha um pouquinho mais solta, tá? E use a agulha de numeração 11 ou 14, tá? Se for máquina doméstica, use a agulha de ponta bola. Se for a máquina industrial, usa agulha de cabo fino, com as mesmas numerações, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. E bora lá fazer as 3 maneiras da barra de lenço. Bom, então a primeira maneira que eu vou estar ensinando vocês a fazer é uma maneira clássica, tá? E que a gente vê bastante aí nas peças que requerem esse tipo de barra. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? A gente vai precisar de uma margem de 1 centímetro. Essa margem de 1 centímetro, a gente vai dobrar ela pra cima, tá? Então, vamos supor que essa parte aqui de baixo seja o local que eu vou fazer a minha barra. Esse 1 centímetro, gente, é a margem de costura que eu tenho para fazer essa barra, tá? Então, essa medida ela já tem que estar adicionada lá no meu tecido. E aqui no caso, a minha barra pronta, eu quero que ela fique de meio centímetro, tá? Então, eu vou estar usando 1 centímetro, tá? Para que ela fique meio centímetro pronta. Se você quer que ela fique um pouco menor, você vai entender o que você vai fazer nos próximos passos. Mas a margem de 1 centímetro é uma margem de segurança para você estar fazendo essa barra. Então, gente, ó, eu vou dobrar esses 1 centímetro para cima, tá? E vou alfinetar. Se você é iniciante ou quer ter mais segurança, além de alfinetar, você pode também estar alinhavando, tá? Fazendo uma costura à mão para poder estar segurando melhor essa margem que a gente acabou de dobrar. Depois de ter alfinetado, né, ou alinhavado, a gente vai lá na máquina agora. E agora, gente, 1 minuto de atenção. Aqui onde a gente dobrou, tem uma dobrinha, certo? Lá na máquina, quando a gente for costurar, a nossa costura ela tem que ficar o mais próximo possível dessa barrinha. Então, a gente vai fazer uma espécie de nervurinha. Então, quanto mais a costura ficar próximo dessa dobra, mais fina vai ficar a sua barra. Lembra quando eu falei que depende se você vai querer uma barra de meio centímetro ou menor que isso? Então, vai depender muito da costura que você fizer aqui, ó, perto da dobra do tecido, tá? Então, eu vou lá na máquina agora e vou passar uma costura bem, o mais possível que eu conseguir aqui, ó, tá? Da dobra. Ó, gente, vocês viram que a minha costura, ela ficou bem na beiradinha, tá? E vocês notaram também que eu tô usando uma cor diferente de linha, tá? Não façam isso, eu só usei uma cor diferente pra poder ficar mais fácil aí de vocês visualizarem, tá?
Então, ó, vocês vão fazer isso em todo o local aí onde você vai fazer a barra. Até dei uma entortadinha aqui. E o próximo passo agora, gente, é bem interessante e a gente tem que ter muito cuidado. Agora a gente vai retirar os alfinetes e o alinhavo. E com a tesoura e com muito cuidado, a gente vai estar cortando esse excesso aqui que ficou em cima, tá? Então, vocês fazem isso bem tranquilamente, com bastante cuidado, com bastante calma, tá? Para não acontecer nenhum acidente. Esse corte não precisa ficar perfeito, tá? E nem certinho demais. Desde que você corte o máximo de excesso que você conseguir. Aqui eu ainda deixei uma pequena sobra ainda, mas como a minha barrinha ela vai ter meio centímetro, então eu não vou ter problema. Depois desse passo, agora a gente vai finalizar a nossa primeira maneira, tá? De fazer a nossa barra de lenço. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, tá? A nossa barrinha em cima dessa sobra que ficou. Outra coisa que também vai influenciar no tamanho dela vai ser a quantidade de sobra que você deixa em cima também. Então, se você deixa muita sobra, né, se você vai refilar aí só um pouco de tecido, não dá pra você fazer aí uma barrinha, sabe, bem pequenininha. Não vai dar pra você tá dobrando ela pra fazer uma barra bem pequenininha. Aqui no caso, né, como eu já falei, eu não vou ter problema. Então, eu vou estar dobrando, ó, meio centímetro, tá? E aí vai vir o segredo da coisa. Essa primeira costura que a gente fez lá no começo, ela vai ser um tipo de guia pra gente. Então, depois que a gente dobrou a nossa barrinha, a gente vai passar uma costura exatamente nessa primeira costura que a gente fez, tá? E isso você pode estar fazendo sem alinhavar ou sem alfinetar, ou se você preferir, você pode alinhavar e alfinetar para ter mais segurança. Vocês vão conseguir ver que vai ficar duas costuras juntas pro lado do avesso da nossa peça, tá? E do lado do outro lado, ó, vocês vão ver que vai ficar uma costura só. Então, é importante, gente, que essa primeira costura que a gente faz, ela tem que ficar o mais certinha e retinha possível, porque ela vai ser o nosso guia. Então, se ela dá uma entortada, aí a nossa costura lá, que vai ficar aparente, ela também vai entortar. Então, é importante a gente fazer com calma, bem tranquila, bem devagar, para que as duas costuras fiquem bem certinhas. E agora, gente, ela tá pronta e eu vou estar finalizando ela no ferro. Para poder fazer a segunda maneira, a gente vai precisar do ponto zigue-zague da nossa máquina, que geralmente a maioria das máquinas domésticas vai ter. E para fazer essa regulagem do ponto, a gente vai selecionar aqui, ó, o nosso ponto zigue-zague, tá? Então eu vou deixar ele aqui mais ou menos no meio. E lá no comprimento do ponto, também vou estar mexendo. Eu vou deixar ele, ó, no 0. E o importante é que depois de fazer essa regulagem, você deve fazer o teste em um retalho antes para ver se o ponto ele tá bem apertadinho, bem certinho para poder estar fazendo dessa maneira. Então, ó, eu posicionei agora o tecido na máquina. Então, eu vou deixar o meu tecido bem rente aqui, ó, na caída da minha agulha, tá? Então, o corte do meu tecido, vocês estão vendo que ele tá dando no meio do meu pé calcador. Mas você deve observar muito isso, porque os pré-calcadores, eles variam muito de máquina para máquina, tá? Então, qual vai ser o seu guia? A agulha, ela tem que bater o mais próximo possível da lateral do tecido, tá? Outra coisa importante, gente, é o que? Aqui, como eu tô trabalhando com um retalho, tá? Então, eu não vou ter essa regra, mas lá na peça de vocês, nunca comecem pelo maquina. Então, por exemplo, se eu abaixar aqui meu pré-calcador bem aqui no comecinho da quina do meu tecido, ele vai embolar todo, porque o zigue-zague, ele vai ficar bem juntinho. Se eu deixar dessa maneira aqui, ele vai ficar
ele vai embolar todo na minha máquina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar meu tecido lá na frente, tá? E também eu vou estar dando uma ajudinha com a mão, tá? Então, eu vou dar uma puxadinha de leve aqui, outra aqui, pra não estar acontecendo isso. Então, ó, já tá posicionadinho. Eu vou abaixar a minha agulha pra ter certeza da onde que ela vai estar costurando. E vou começar. E o resultado, gente, é bem bacana, ó. Vocês vão ver que lá na beiradinha do tecido, ele vai ficar durinho, tá? E vocês vão conseguir ver que vai ficar o zigue-zague bem juntinho, bem apertadinho na lateral do tecido. Se ficar essas linhas aqui, ó, não tem problema, é só vocês cortar. E essa maneira de fazer lembra bastante aquelas peças que tem o ponto da overlock bem pequenininho, passado nas barras. Então é a mesma ideia, só que para quem não tem overlock, aí faz dessa maneira aqui com o zigue-zague. Eu já fiz a barra de um vestido com esse tipo de acabamento e ficou muito bom. Para finalizar, é só a gente passar lá no ferro. E agora vamos para a terceira maneira. E a terceira maneira que a gente vai estar fazendo a barra de lenço vai ser lá na vela, isso mesmo. Vai ser o fogo que vai dar o acabamento pra gente na nossa barra. E eu recebi várias dúvidas de como tá fazendo dessa maneira, que é o seguinte: se a gente estivesse passando num tecido claro, se ele iria ficar preto, né? Se ele ia ficar escuro. Eu fiz o teste e isso não aconteceu. Porque o segredo, gente, é passar bem rápido lá na vela. A gente não pode passar devagar. Uma porque pode queimar e outra, né? Porque pode correr o risco de acontecer isso. Ela pode ficar preta, né? O tecido pode ficar preto. A gente nunca pode estar passando em cima do fogo. A gente sempre tem que passar lá na base. Tem gente que passa assim, tá errado. Então a gente sempre tem que passar lá na base do fogo. Então a gente passa, ó, bem rapidinho e com bastante cuidado. E o resultado, gente, ó, vai ser esse. Vocês vão perceber que, ó, ele vai ficar umas ondinhas, isso é normal. E é um efeito bem bacana que fica quando a gente faz lá na vela. Quanto mais o tecido for fino, mais onduladinho ele fica na ponta e fica um efeito muito bonito. Vocês viram, ó, que não ficou preto. E a lateral vocês vão ver também que ela vai ficar durinha, tá? Evitando que o tecido se desfie. Lembrando, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado de estar fazendo essa barra lá na vela, para a vela não cair no nosso vestido, né, na nossa saia e pegar fogo. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado. Porém, é uma técnica aí de alfaiate, de alta costura, e que dá muito certo. É só a gente ter muito cuidado e prática. É importante que você treine bastante lá na vela, tá? Porque o resultado também é muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para entender direitinho aí de como fazer essas 3 maneiras. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, me manda nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!